Olá, queridos e queridas, tudo bem? Olha, acabou de sair a prova da segunda fase da Unicamp e eu estou com ela aqui aberta e nós vamos fazer um react da prova, exatamente. Então vem aqui comigo, olha só, a prova, se liga, liga aqui, Unicamp 2022 segunda fase, é a prova que a galera que escolheu humanidades, né? As carreiras de humanidades. Então vamos lá. Primeiro serão as duas primeiras questões interdisciplinares. Nossa senhora, caiu o modernismo. Texto enorme. As interpretações do modernismo enquanto movimento cultural e artístico. Meu Deus do céu. Tem uma tabela. E o aluno tinha que preencher a partir dos elementos da obra. Uma tabela relacionando elemento tradicional, moderno, local e internacional. Caraca, sensacional, mas difícil. Não é fácil. E o item B pedia para tirar da obra dois elementos distinguindo o modernismo na Europa e no Brasil. Caracas, é isso aí. Interdisciplinar, com artes, com sociologia, com história, né? E uma questão efeméride. Difícil. Vamos para a segunda questão. De cara vem uma questão aqui. Imagem, questão indígena. E fala sobre a exposição antropológica brasileira de 1882. Um texto... Vem pra cá, câmera. Olha aqui. Muito difícil essa questão, na verdade, essa imagem, né? Questão forte dos botocudos aqui. Botocudos comendo. É um elemento central, né? Da cosmologia e da estética corporal dos botocudos. E pergunta lá, considerando o contexto da exposição, explique o objetivo de apresentar indígenas em um zoológico em 1882. Analise criticamente a proposta da exposição. Questão crítica, pesada, profunda, questão indígena foi na jugular. Mas aqui tá tranquilo, né? A questão é teorias raciais e tal. Aí pedia para relacionar a imagem com as ações violentas da charge. Cara, sensacional a questão. Uma questão aberta. Questão interdisciplinar com história e sociologia, história geral, história do Brasil e sociologia, e um tema também que é bem atual, que é esse etnocentrismo que continua violando aí a cosmovisão, né, e o que é ser indígena no Brasil. Sensacional essas duas questões aqui. Impactante, e coloca aí nos comentários se você fez, se você não viu, veja. Responda, como é que você foi nessa questão? Achei difícil. Passado um pouquinho, né? Atenção, continuando aqui nas questões que são aquelas específicas. E a primeira, deixa eu ver aqui, ó, texto de Jacques Legoff, falando sobre a Idade Média e falando sobre o corpo na Idade Média. O item A e o item B fazendo uma comparação, explicando uma diferença da sociedade medieval com a contemporânea no que se refere à percepção sobre o corpo ideal. Questão atual, questão que mexe também com o olhar sociológico e uma questão que a gente já esperava, que a Unicamp sempre faz um diálogo entre passado e presente. Tá bem esperado aqui, corpo gordo, corpo magro, carnaval, quaresma, texto muito bom esse do Legoff. Muito bom, vamos lá, questão 12, aí a questão 12, uau! As revoluções atlânticas do final do século XVIII e XIX, revoluções atlânticas do século XVIII e XIX, independência, né? E de cara já solta o quê? Revolução haitiana. Então, pegou aí a independência da América, né? Sempre cai alguma coisa de América, e caiu Haiti. Não é difícil, porque está dentro do contexto do iluminismo. Então, a questão tranquila, né? E pedia dois impactos da Revolução Haitiana no mundo atlântico. Então, dava para pegar qualquer exemplo da América Latina. Muito boa questão. 13, questão aqui, ó, falando sobre o que agora? Questão indígena de novo, gente. De novo a questão indígena. Caiu na prova específica também. Pô, eu falei o ano inteiro, fiz uma aula de questão indígena. Apareceu aqui, ó. Identifique e explique o processo de construção da identidade aimoré. E depois explique a construção das identidades atribuídas pelo romantismo brasileiro
aos indígenas no século XIX, é o indigenismo, né? A ideia do índio romantizado, Peri, Iracema e por aí vai. Muito boa questão também, muito interessante. E era o que era, né, gente? É isso daí mesmo, é um pouco de discussão com antropologia cultural. E agora? Agora, olha quem caiu, Luiz Gama! Que legal! Lício explique 2 aspectos da relação entre a origem social e as formas de acesso ao mundo das ciências e letras do período em que Gama atuou, né? E Gama atuou quando? Ali no segundo reinado, usando a lei Feijó, para libertar um monte de escravizado que foi escravizado irregularmente depois da lei de 1831. E aí o item B falava: cite e analise 2 significados no contexto do Brasil do século XXI, hein? Da concessão do título de advogado a Luiz Gama. Pô, inclusive teve um filme da Globoplay esse ano, uma série, eu acho. Não, um filminho falando do Dr. Gama, né? E é esse título importantíssimo que a OAB concede ao Luiz Gama, um título pós-mortem, né? Porque ele nunca foi reconhecido pelo direito na USP, né? E nós, inclusive, fizemos questões inéditas nos simulados falando sobre isso, né? Porque foi um grande elemento de memória esse ano, esse título da OAB. Que mais? Vamos aqui, ó, para mais uma questão. Meu Deus, Berlim dividida! Falei que ia cair, eu falei, caiu. 30 anos atrás, ia cair o quê? Efeméride de novo, o fim da União Soviética, Gorbachev, Glasnost, Perestroika. Caraca, cite e explique 2 características da Berlim dividida. Eu sempre falo, ó, a efeméride ela cai de uma maneira contextual geral. Ele pega o elemento e pode cobrar qualquer coisa. E explicou e pediu mesmo. E aí, ó, explique o sentido e as causas da mentalidade de Fortaleza. Cite 2 exemplos que ilustrem a mentalidade de Fortaleza. Nem sei o que é isso. Mas a gente vai. Mentalidade de Fortaleza tem a ver com essa divisão do muro, derrube o muro, né? Essa coisa ali ele tá trazendo uma mentalidade de Fortaleza que é justamente que a unidade fortalece e não o muro que fortalece, né? Muito interessante aqui. É um texto muito bom que eu já li, que é do Tim Marshall, chama Era dos Muros, e fala sobre essa coisa da bipolaridade. Muito bom, cara, muito bom. Tô muito feliz com essa prova aqui, hein? Quem estudou comigo mandou bem. E acho que a última questão agora da prova, né, é de história e fala sobre a música o Massacre do Carandiru, ocorrido na cidade de São Paulo em 92. Também é efeméride, né? O Massacre do Carandiru, 111 mortos, uma questão bem sociológica mesmo. Traz um texto aqui do Caetano Veloso e do Gilberto Gil, né? Que é aquele que fala, White não é aqui, e quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo, diante da chacina, 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E aí pedia para explicar historicamente a chacina do Carandiru à luz, né, dos direitos humanos, identificar a chacina como um crime contra os direitos humanos. Sensacional, questão de sociologia, tinha que saber o que são os direitos humanos, tinha que criticar essa perspectiva, né, da questão da condição dos presos na cadeia, podia falar aí da questão da pobreza, da negritude, da questão da raça e da violência, né, da violação de direitos humanos, que é o sistema prisional brasileiro. Cite e explique 2 mudanças políticas desde a década de 60 e 90 em relação aos direitos humanos no Brasil. E aí deixou bem amplo, então poderia citar qualquer coisa aqui. E nas aulas de sociologia a gente tem uma aula inteira falando sobre isso. E eu faço uma aula de política de direitos humanos, então eu falo do Estatuto da Igualdade Racial, questão de mulheres, crianças, pessoas pessoas com deficiência, né? E essa ampliação do Brasil, né? Desde 1988 está lá na Constituição brasileira que a dignidade, a pessoa humana e o respeito aos direitos humanos também é uma das garantias constitucionais. Então, questão sociológica. Essa foi a prova da Unicamp, uma prova sensacional, uma prova contextual, crítica, que pegou muito efeméride e que, como sempre, não passou pano para ninguém para tema nenhum, né? Uma prova que realmente mostra que
espera que os alunos que vão entrar aí na universidade sejam capazes de produzir conhecimento, de ter curiosidade científica e contribuir para a construção de um Brasil melhor. É isso aí, parabéns Conveste, sensacional, orgulho de ser Unicamp. Espero que vocês tenham ido bem também, para que a gente possa fazer juntos parte do Clube da Carteirinha. Um beijo, e se você não foi bem, vem estudar comigo, porque a gente tem o melhor curso de História e de Sociologia para a prova da Unicamp do Brasil.